Liturgia da Palavra, quinta semana da Quaresma, aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, mundo de justiça, mundo de amor, de fraternidade, de igualdade, onde não haja uns com mais e outros necessitados. No mundo novo que Jesus deixou, a exemplo das primeiras comunidades, onde todos tinham o necessário e ninguém devia nada a ninguém e não havia necessitados entre eles. E essa comunidade que nos leva à eternidade. E hoje o Evangelho de João, capítulo 8, verso 34, seguinte. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E nós vamos ver o sentido do que Jesus falou para seus discípulos, o sentido que ele falou para as primeiras comunidades e para nós também, para nossas vidas hoje, para a nossa caminhada. Vós me livrais, Senhor, de meus inimigos. Vós me fazeis suplantar o agressor e do homem violento me salvais. Conferir Salmo 17, verso 48, seguinte. Com arrogância, o rei desafia o Deus Todo-Poderoso, ao passo que os três jovens o invocam com humildade e são atendidos. Renovemos nossa fé na paternal bondade de Deus. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 3, verso 14 a 20, ponto 24, ponto 49, ponto 91 a 92, ponto 95. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: é verdade, Sidraque, Misaque e Abidênago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas, se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abidênago responderam ao rei Nabucodonosor: não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abidênago, a ponto de se alterar a expressão do rosto.
deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abidênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: porventura, não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse este: mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal. E o aspecto do 4º homem é semelhante a de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Daniel 3. A vós louvor, honra e glória eternamente. Reze comigo. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor, Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito o nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. Reze comigo. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Reze comigo. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas. A vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Reze comigo. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente. Reze comigo. A vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor, glorificai-o. A Ele louvor, honra e glória eternamente. Reze comigo. A vós louvor, honra e glória eternamente. Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 31 a 42. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Reze comigo. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje um evangelho que nos convida a acreditar mais, ter mais fé. Um evangelho que nos convida a sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, porque hoje no evangelho de João, capítulo 8, verso 34 em diante, Jesus vai falar para aqueles que acreditaram nele. E num dado momento, no versículo 34, Jesus vai falar algo muito profundo para nós, que vai servir para nós. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ser escravo do pecado é não acolher a palavra de Jesus, não obedecer a palavra do Mestre, é permanecer no erro. É necessário nós abraçarmos a doutrina do Evangelho, a doutrina espiritual, e não deixarmos nos levar assim pelo que o mundo nos oferece. Jesus tentou muitas vezes falar no Evangelho para aquela multidão quem ele era, mas para se libertar é necessário ter essa atitude dos 3 jovens, que vão ter coragem de falar ao rei, que não vão prestar culto a deuses desconhecidos dele, e tampouco adorar estátuas de ouro que ele mandou construir. Mas Deus os livrou. E o rei vai ver uma quarta pessoa, que era um anjo, que estava ao lado destes jovens. Como ele vai dizer: mas estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo.
sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do quarto homem é semelhante a de um filho de Deus. E Nabucodonosor vai exaltar a Deus. Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus, o Deus deles. Deus, ele executa isso na nossa vida. Ele quer essa decisão. Não devemos temer a morte de nossos corpos, quando o pecado nos sugere que andemos no caminho do mal. Sejamos fortes, a preferir até uma fornalha ardente para queimar os nossos corpos, do que morrermos no pecado e sermos consumidos pelas chamas da morte eterna, porque essa chama não vai se apagar. E nenhum anjo caminhará conosco nessa chama. Vamos hoje buscar no Evangelho de João nos alimentar dessa palavra que nos liberta, dessa palavra que quer nos chamar à felicidade. A palavra do Senhor é para nos chamar à felicidade eterna. E devemos, para isso, permanecermos firmes, perseverantes até o fim. Jesus Cristo nos chama à fé, nos chama à perseverança, nos chama a permanecermos firmes na sua palavra. Por isso, ele vai se dirigir hoje no Evangelho para aqueles que acreditaram. E isso vale para as primeiras comunidades, para seus discípulos e para nós também. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hórtia Celestial. Ó Hórtia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém. Vamos rezar as laudes agora? Já rezou as laudes? Vamos rezar, se ainda não rezou aqui conosco, a oração das laudes. Fazer a nossa homenagem ao Deus verdadeiro, fazer a nossa homenagem, cantar nossos hinos, cânticos, louvores, render nossa homenagem por meio dos saltérios, que nós temos salmos que se dirigem verdadeiramente ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Portanto, vamos ser obedientes a Deus, partindo do princípio de o buscarmos todos os dias por meio da oração. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.